Vamos falar sobre o tema desse evento, né, com a PagBem Brasil, que é cobrança, né, inadimplência. E a gente precisa entender, isso visualmente facilita, né? Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver as coisas para poder entender como funcionam as coisas. E a gente precisa entender o processo financeiro. O processo financeiro, ele começa aqui, né, nas entradas e saídas. Basicamente, esse é o ciclo financeiro de um negócio. Tudo que entra e tudo que sai. Na parte de entrada, né, a gente tem uma divisão. Contas a receber, que podem ser a vencer, né? Contas a receber atrasadas, que é a pauta aqui que a gente vai conversar, que é a inadimplência, e contas a receber que já foram recebidas. Essas aí tá tranquila, não tem problema, né? O problema está aqui, nas contas, nas entradas de contas a receber em atraso. Por quê? Eu posso até ter lucro operacional, econômico, no meu negócio, mas se eu tenho inadimplência no meu negócio, eu não vou ver esse dinheiro no caixa. E aí o que é que vai acontecer? Uma necessidade de um capital de giro para cobrir aquele valor que deveria estar no seu caixa e não está porque o seu cliente não lhe pagou. E aí o que é que acontece geralmente? O dinheiro a gente vai pedir a alguém, né? O empresário geralmente não tem capital de giro próprio, ele vai lá no banco, bater lá na porta do gerente, gerente, você tem algum recurso aí para poder me emprestar, para poder ter um capital de giro, né? Ou quando sai programas do governo, como teve, né, durante a pandemia, Pronamp, né, financiamento de folha, para poder ajudar nisso daqui, né? Da outra perna, das saídas, também acontece da mesma forma. Contas a pagar eu tenho a vencer, contas a pagar pagas e as atrasadas. São os fornecedores que nós deixamos de pagar porque, de repente, faltou algum recurso para a gente pagar, né? Isso impacta em quê, Pablo? Impacta diretamente aqui, ó, na geração de caixa. A geração de caixa positiva, que a gente chama de superávit, que não é lucro, né, é o resultado entre recebimentos e pagamentos. Se essa conta for positiva, você teve um superávit de caixa positivo. Nossa. Se essa conta for negativa, você pagou mais do que você recebeu, você talvez tenha até tido lucro econômico, mas você teve um déficit de caixa no seu ciclo financeiro. Então, esse assunto vai bater aqui, na geração de caixa. Para entender isso, vou chamar aqui meus amigos, né, os friends, que quem não assistiu, né, essa série é maravilhosa, mas é muito difícil a gente conciliar a visão econômica com a visão financeira. Por quê? Muitas vezes a gente vende um produto ou serviço a prazo, né? Também eu tenho aí um tempo até receber aquele boleto, aquela venda, né? Eu tenho a inadimplência. Então, é muito difícil a gente conciliar a visão de faturamento, que é a visão de vendas, com a visão do recebimento, que é a visão financeira. Muitas vezes as empresas locais, né, pequenas e médias empresas, sofrem exatamente disso. E aí alguns empresários acham assim, por que não bate nunca DRE com fluxo de caixa? Não vai bater. Só iria bater a DRE com fluxo de caixa se você vendesse tudo à vista e recebesse tudo e pagasse tudo à vista dentro daquele mesmo período. Aí ia bater DRE e fluxo de caixa. Fora disso, não vão bater. Eles vão apresentar resultados diferentes. Então, só para vocês entenderem como é que isso funciona, né? Aqui, por exemplo, nesse ciclo financeiro aqui que a gente vai mostrar para vocês, a gente compra ou contrata, né, para prestadores de serviço, um fornecedor para poder prestar nosso serviço, ou um produto para vender, né? E aí a gente vende, né? Compramos, vendemos aqui em 12 dias, beleza. Só que na venda, a gente só vai receber aqui no final. Eu vendi a prazo. Eu tenho um prazo que eu concedi para o meu cliente, né? Esse prazo médio aí foi de 28 dias, né?
Só que o que é que aconteceu aqui nesse ciclo? A gente comprou e a gente pagou aqui antes de receber. E esse dinheiro vem da onde? Quem é que vai financiar esse dinheiro? Então, é necessário aqui o NCG, né, necessidade de capital de giro, para esse período até que a gente receba aquilo que a gente vendeu lá atrás. Então, é assim que a gente consegue entender o ciclo financeiro, né, que ele é a soma aqui, né, do prazo médio de estoque, está aqui 12 dias, entre a compra e a venda do produto ou do serviço, né, mais o prazo médio de recebimento, está aqui o prazo médio de recebimento 28, né, a gente tem aqui 40, menos o prazo médio de pagamento, que está aqui, né, em 10 dias. Então, a gente tem mais ou menos aí, nesse ciclo financeiro, 10 dias para financiar o nosso caixa. Então, essa é a conta que a gente precisa resolver. Como é que eu pago esse fornecedor aqui que eu comprei se eu não recebi do meu cliente? Ou se chegou na data lá do vencimento do meu cliente e ele não me pagou, e aí, como é que faz? Eu já paguei o fornecedor, vai chegar mais conta, e aí, como é que eu resolvo isso? Alvin vai falar aqui para a gente, né? Mas tem algumas regras de ouro que a gente precisa passar para vocês. Primeira regra de ouro é essa daqui. Chamei aqui meu amigo Luva. Receba. Né? Receba antes dos seus clientes e pague depois seus fornecedores. Essa é a primeira regra de ouro para você ajudar o seu ciclo financeiro. Receba primeiro do seu cliente e pague depois seus fornecedores. E aí, na prática, como é que a gente mede a inadimplência? Eu trouxe 3 exemplos aqui, rapidinho, onde a gente tem a medição, na mensuração do regime de inadimplência por competência e por caixa. A gente pode fazer pelos 2 regimes, onde a gente tem a receita bruta das vendas, 100 mil, 80, 120, 50, 100, 80. As contas recebidas, ou seja, desse faturamento do que eu vendi, o que já de fato eu recebi, no primeiro mês 50, depois 40, 60, 25, 50 e 40. Depois eu tenho contas a receber a vencer. Dos 100 mil, eu já recebi 50, tem 40 a vencer, e aí ficou aqui um valor de 10 mil, 20 mil, 20 mil, 2.500, 5 mil e R$1.000 atrasados. Chegou na data de vencimento daqueles títulos, daqueles boletos, daquele compromisso que o seu cliente fez com a sua empresa e ele não pagou daquela competência lá. Né? Então, qual é a fórmula do índice de inadimplência? Eu pego o D, contas a receber em atraso, divido por A, que é o meu faturamento, multiplico por 100 e identifico o meu grau de inadimplência pelo regime de competência. Notem o seguinte, a cada mês, se eu usar a PagBem Brasil, a inadimplência vai reduzir, eu tenho que medir, né? Para saber se esse nível, esse índice está bom ou está ruim. A gente mediu aqui, no primeiro trimestre foi 17%. No segundo trimestre, né, a gente está terminando o primeiro semestre do ano, 2022, foi 3,75%, já foi melhor. Parece que ele usou aqui, viu, Alvinho, no segundo semestre, a PagBem Brasil. Né? E a média de inadimplência no período foi de 10,48%. E aí, gente, eu penso que todos nós precisamos criar nossos próprios indicadores e referências dentro do negócio. Porque a gente é muito influenciado por fatores externos. Né? E a Selic aumentou. Tá bom. E a sua cadeia de fornecedores aumentou proporcionalmente igual à Selic? Qual é a sua inflação interna dos seus fornecedores? Esse é um indicador importante. Então, qual é a sua inadimplência ideal? Será que é 10%? E aí, quando eu começo a medir, eu posso começar a colocar metas. No primeiro semestre, essa empresa aí, né, apurou um nível de inadimplência, mediu o nível de inadimplência de 10%. A meta para o segundo semestre é reduzir 50%. Colocamos uma meta. Nós queremos que tenha, no máximo, 5%
do nível de inadimplência. Né? Para que no ano de 2023 a gente coloque uma meta de 3%, seja o nosso novo limite, depois 2%, e depois talvez zerar a inadimplência. Para alguns negócios possa ser muito difícil, mas pode ser uma meta. Mas eu só consegui chegar nessa meta porque eu comecei a medir o resultado. Aqui está outro exemplo, né? Aqui ele está bem linear, né? No primeiro mês não teve inadimplência, olha que maravilha. Faturou 100 mil, recebeu 60 e tem 40 a receber. Não tive inadimplência nesse mês, de um mês 1 aí, né? Mas a média dessa empresa aqui, por regime de competência, foi de 4,55. E qual é a ideal dentro do seu negócio? O que é que você quer de nível de inadimplência para o seu negócio? Esse é a chave aí para você medir a sua inadimplência. Né? Por regime de caixa, a gente pode também medir. Como é que a gente mede a inadimplência por regime de caixa? Você vai pegar, né, os títulos que vencem dentro daquele período e medir se você recebeu eles ou não até o primeiro dia útil do período subsequente. Então, por exemplo, a gente está em junho. Quais foram os títulos que teve vencimento? Eles podem ter sido emitidos lá em janeiro, em dezembro, mas quais foram os títulos com vencimentos de 1 de junho a 30 de junho? Desses títulos, quais foram que a gente recebeu? Os que a gente não recebeu, em nossa inadimplência, por regime de caixa. Então, a gente pode medir a inadimplência tanto por regime de competência como por regime de caixa também. Né? Então, a fórmula é a mesma, né? Só vai mudar aí o período dos títulos que você está analisando. Então, é bacana se você tem uma operação com presença de clientes inadimplentes, que você possa medir tanto por regime de competência como por regime de caixa. E aí, regra de ouro 2, essa daqui, né? Antiga, todo mundo conhece, né? Do seriado Chaves, né? Seu Barriga lá, né, cobrando seu Madruga e ele chorando as pitangas. Recebe primeiro quem cobra primeiro. Né, Alvin? Foi, olha aí. Quem está cobrando, quem está na cola. E aí, gente, a gente precisa também tirar o mito de que cobrar é um negócio ruim. Realmente, assim, a gente ligar para uma pessoa, né, que já está passando por algum tipo de dificuldade financeira e tal, né, para cobrar é inconveniente, né? Vamos combinar aqui. Isso ia perder a ligação, porque está todo mundo aqui presente no evento. Mas a gente tem que ter a consciência que nós prestamos um serviço, nós vendemos um produto, foi consumido e é devido pagar por aquele valor que foi cobrado. Não é errado a gente cobrar, pelo contrário. A gente tem que cobrar. Então, recebe primeiro quem cobra primeiro. Quem cobra por último, recebe por último. Né? Boa! Isso. Muito bem. Então, a segunda regra de ouro é essa. A primeira, quem lembra? Qual é a primeira regra de ouro? Receba antes do seu cliente e pague depois os fornecedores. Regra de ouro 2 é: recebe primeiro quem cobra primeiro. E aí, se o ciclo financeiro for ruim, aí já é um mau sinal, é chuva. A gente viu aí as chuvas, as enchentes, já é um mau sinal. Se o seu ciclo financeiro ele não é bom, você tem que ficar ligado com esse negócio, com essa matéria chamada inadimplência. Né? E pode ser um tiro no pé para a sua operação, porque quanto mais você vender, mais inadimplência você vai ter. Então, não vai ser vendas que vai resolver o seu problema financeiro. Né? Então, sua necessidade de capital de giro pode aumentar, e aí, welcome. Sejam bem-vindos a Capital de Giro, Banco, Factory, agiota, primo, amigo, mãe, imóvel, sei lá o que a gente faz para poder... Cheque especial. Opa, a gente vai falar dele aí já já. VLGI também, né? Separa... Eita, aí a conta dobra, viu, amigo?
Não, não pense nisso não, viu? Não pense nisso não, que a conta fica mais pesada. E aí, gente? Rapaz, e a vida do cara junto. E aí, dê adeus ao lucro que a gente viu lá. A gente começa a ver o lucro operacional da empresa, o caixa que deveria estar no seu bolso, indo para a mão dos bancos. Há juros, né, talvez ruins, tem juros bons, né? Daniel da VLGI tem produtos de captação de recursos bons também, mas você acaba vendo todo o seu lucro que deveria estar no seu caixa indo para o ralo, né? Então, para sair dessa... Botei essa imagem aí, né? Para sair dessa caverna do dragão, que ninguém sabe quando é o final desse negócio, né? Tente parcelar menos para os seus clientes, oferecer condições que ele pague à vista, facilitar o pagamento. O meu cliente só quer pagar por Pix e eu não tenho Pix. Como assim? Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Até Bitcoin. Não, Bitcoin... Mas assim, a gente precisa facilitar a vida do nosso cliente. O cara quer pagar bem, Brasil, né? E a gente não está facilitando a vida do cliente que quer pagar para a gente. Como assim? A gente tem que facilitar, gente. Boleto, transferência, Pix, Doc, vou lá, mando o portador, o que seja. Ele não quer pagar? Vamos ajudar, né? A palavra mágica é essa, né? Tem Pix? Tem sim, senhor. Na hora. Bota aqui, ó, o QR Code. É agora que você vai pagar? Na hora. É a palavra mágica. Com Pix. Com Pix. E se nada disso funcionar, essas dicas aí que a gente trouxe não funcionar, aí, quem foi que falou? Cheque especial. Se você tem, não deveria ter, tá? Se você tem cheque especial, não deveria ter. Mas, se você não tem, continua assim. E se você também não tem o serviço da PagBem Brasil, né, a gente recomenda demais aqui para ajudar a empresa de vocês. Então, é isso, gente. Obrigado por esse tempo. Se vocês quiserem me seguir lá, né, o arroba, a gente não tem mais nome, né? A gente tem arroba hoje, né? Segue lá o arroba Pablo Urpia, o arroba elevante.consultoria também, você vai encontrar outros conteúdos. Obrigado.